Olá, galera, estamos iniciando mais um GHCast, o podcast da GH Filmes. Temos aqui comigo hoje na mesa Henrique Teixeira. Olá, olá. Marcos Lima. Olá. E eu, Gabriel Furlan. Hoje temos a honra de receber o nosso convidado Flávio Gotardo Coelho de Souza Furlan. Flávio, que é advogado formado pela Universidade Paranaense em 1998, pós-graduado e especialista em Direito e Processo do Trabalho, com MBA em Direito Tributário pela FGV. Foi presidente da OAB na subseção de Toledo entre 2013 e 2015. De 2016 a 2019, integrou a 9ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná. De 2019 a 2021, foi conselheiro estadual da OAB Paraná e membro da 2ª Câmara de Disciplina. Como empresário desde 95, é sócio proprietário e diretor jurídico da Fiasul Indústrias de Fio e da Mulbayer e Furlan Advogados Associados. Também entre 2016 e 2017 ocupou o cargo de presidente da CIT. Entre 2021 e 2022 ocupou o cargo de presidente da Cassiopar e vice-presidente da FACIAP. Atualmente é presidente do Conselho Consultivo da Cassiopar e diretor para assuntos estratégicos. Também membro do Conselho Superior da FACIAP, diretor jurídico da APAC de Toledo e da APA Lar dos Idosos, além de ter sido presidente do Rotary Toledo Centenário. Após esse longo currículo, Flávio, é um enorme prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, né? Me sinto em casa aqui com vocês, acompanhei a trajetória de vocês desde o começo da GH. Vocês realmente transformaram esse nosso espaço virtual de propaganda. Enfim, tenho muito orgulho dos adultos que vocês se tornaram, né? Me lembro quando o Henrique chegava com a sua motocicleta, às vezes. CGzinha. CGzinha verde. Então é isso, pessoal. Quem levanta cedo, quem corre atrás, quem trabalha, com certeza vai ter o sucesso almejado. Poxa, ficamos muito honrados com os elogios. Bom, a gente viu aqui que o currículo é extenso, com diversas funções, ramos um pouco diferentes, mas então, para começar, eu acho que vamos partir pela Fiasul, pela parte da indústria, né? Eu trago um dado aqui da Fiesp, que prevê para esse ano de 2023 uma redução de 0,5% na atividade industrial em 2023. Como que você está vendo a situação? Como que vem a Fiasul? Você acha que é uma coisa que não vai pegar tanto esse setor têxtil ou vai pegar? Nós estamos vivendo num mundo globalizado, né? Todas as interferências externas que acontecem, as guerras, problemas de logística, de alguma forma interferem, mesmo as políticas públicas, né? Num passado recente, Santa Catarina anunciou recorde na balança comercial, em prejuízo às indústrias têxteis com muita dificuldade, e aí esse saldo positivo se deu pela exportação de motores de geladeira que empregam uma quantidade infinitamente menor de pessoas, preterindo a indústria têxtil. Então são políticas de governo e muitas interferências externas que acabam prejudicando, né? A Fiasul, ela hoje tem 28 anos de história, né? Passamos por momentos muito difíceis. A gente começou produzindo 250 toneladas de fio por mês, e vamos finalizar esse ano, se Deus quiser, com 2.000 toneladas, com investimento numa fábrica flex, que a gente chama, que mistura, não vamos deixar de produzir fio só de algodão, e vamos começar também a produzir fios com mescla de produtos sintéticos, né? Temos lá dentro das nossas metas em até 2025 nos tornarmos a 5ª maior, está entre as 5 maiores fiações do Brasil. Já somos hoje a maior fiação, mas isso se deu com muito trabalho, né? Em 2014 tivemos um incêndio com valor estimado de prejuízo de 55 milhões,
não tínhamos seguro para os lucros cessantes. Então, nós tínhamos duas opções na época. Podíamos receber essa indenização e simplesmente largar as bets, ou, mais uma vez, vamos investir, porque hoje são mais de 850 pessoas que trabalham lá. Você multiplica isso, e dentro da cadeia têxtil você também tem uma proporção para cada empregado efetivamente trabalhando, você tem uma cadeia de 10 outras pessoas para suprir, desde o pessoal da lavoura, do transporte, por aí vai. Né? Optamos então por reconstruir a fábrica. Na sequência tivemos greve de caminhoneiro, impeachment e por aí vai. Né? Você tem também as oscilações de mercado. Quando o dólar está num valor elevado, os produtores optam por exportar a nossa produção. Né? Então, eu tenho também que estar sempre observando, além das bolsas externas, como a americana, eu tenho que observar também essa questão de direcionamento da nossa produção. Né? Estamos num momento difícil da economia, não só para a indústria têxtil, né? Porque você tem aí uma quebra das americanas, você tem uma quebra da Marisa, e isso é uma bola de neve. Né? A partir do momento que uma empresa entra numa recuperação judicial, né, você tem uma cadeia de falta de pagamento, e isso implica numa queda violenta no preço dos produtos e na venda. Vira uma bola de neve ali das empresas. Vira uma bola de neve. Então, com todos esses investimentos, né, a gente está trabalhando, tem indústrias que estão vendendo a produção com 10% de prejuízo. Isso aconteceu nos 3 primeiros meses do ano. Né? Isso é muito ruim. Por um lado, você tem que, na verdade, destinar a tua matéria-prima. Você não tem nem local para armazenar esse produto. Então, você tem, enquanto empresário, que fazer essa avaliação. Né? Você vai ficar com o teu produto... esse mês, por exemplo, a nossa empresa vendeu só 85% da sua produção. Então, eu tenho um estoque lá parado de praticamente 10 milhões. Nossa. E isso você tem que saber administrar e saber a hora de perder um pouco de dinheiro para não sofrer, porque você precisa girar e as coisas estão acontecendo. E isso você acredita, assim, né, nesse momento, a gente saindo de pandemia, um período de guerra, a gente vê que estão procurando subir os juros para segurar a inflação. Como que funciona isso? A questão de aquisição de crédito, o quanto que as indústrias, por mais que seja uma indústria consolidada, acaba dependendo desse crédito ou de... Essa pergunta, eu tive a oportunidade de assistir a entrevista do meu amigo Sabadim da Primato, e é isso. Há muito pouco tempo atrás a gente experimentou, né, no governo antecessor a esse que assumiu, uma época de prosperidade, onde a gente conseguia captar um dinheiro de uma maneira mais confortável dentro do seu planejamento. Né? Então, é complicado. O algodão que eu tenho em estoque, por exemplo, dentro da FiaSul, eu comprei ele a 5,60, 5,80 libra-peso, e hoje está a 4,70. Então, eu não consigo repassar esses custos. Eu estou trabalhando com uma matéria-prima cara, né? E em contrapartida, se eu fosse comprar isso hoje, eu teria lá um desconto de praticamente 10%. Então, isso é bem complicado. Todavia, existe o crédito, né? Eu tenho aqui a Agência de Fomento do Paraná, eu tenho o BRDE, que estão todos linkados com as associações comerciais. Né? Quando você disse que eu fui presidente da Cassiopar, o que é a Cassiopar? A Cassiopar é a coordenadoria das associações comerciais aqui do oeste do Paraná. São 46 associações comerciais que fazem parte da nossa base. E a gente auxilia, então, os nossos associados. Né? Aqui em Toledo nós temos uma associação comercial que é referência. Eu posso te dizer que nós
nós estamos entre as top 50 do Brasil, para não afirmar que estamos entre as top 10, né? É uma associação que tem aqui praticamente 70% dos empresários a ela associados, né? E você tem aqui todo um treinamento, você tem todo um apoio, né? Juntamente com o pessoal do Sebrae, que há de se ressaltar aqui o trabalho que o Sebrae faz dentro, principalmente o Sebrae Paraná, que recebe prêmios a nível nacional. Então, assim, você tem a informação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do associativismo, mas só não se qualifica ou só não prospera aquele que não vai atrás da informação. E é esse o link, e é essa a principal importância das associações comerciais dentro do contexto geral de desenvolvimento da nossa região. Tem que buscar se adaptar ali no meio e utilizar desses recursos para fazer as coisas. Eu queria depois contar um pouquinho da minha vida para vocês entenderem um pouco da transformação que vem acontecendo nesses últimos 30 anos. Né? Hoje eu tenho um senhor com uma lojinha consolidada ali na Barão, com 50 anos de existência, faturando menos que um menino de 19 anos que se aproveita dos meios digitais para ganhar o seu dinheiro. Então, essa transformação foi muito rápida, né? Eu me lembro já com 5 anos de casado, a primeira vez que eu imprimi um extrato da minha conta bancária via fax. Pô, aquilo era uma maravilha, sabe? Não precisar se deslocar até o banco para tirar um extrato da tua conta para poder controlar suas movimentações, e isso eu estou falando de 25 anos atrás. Então a transformação ela é muito grande, e quem não acompanhar isso fica para trás. Eu confesso que eu sou ainda dentro da minha profissão enquanto advogado, eu ainda sobrevivo da advocacia, né? Realizo audiências todas as semanas. Eu ainda tenho que me socorrer do meu estagiário. Na verdade, não tenho estagiário, eu tenho um advogado no meu escritório, que é meu braço direito, mas que entende de tecnologia, se precisar transformar em PDF, enfim, consigo fazer, mas levo muito tempo para fazer isso. Então, hoje em dia, a grande transformação ela tem que ser acompanhada para o empresariado e para os profissionais liberais, né? A coisa está difícil. Na última pesquisa da advocacia iniciante aqui do estado do Paraná, nos profissionais formados até 5 anos de formatura, o salário médio é de R$ 1.500. Então, assim, eu tenho um frentista de um posto de gasolina ganhando mais do que um profissional advogado que estudou para conseguir o seu diploma e entrar no mercado de trabalho. A proporção de advogados no Brasil já é de um advogado para cada 100 pessoas. Nossa. Então, a gente... E tem mais. Cada um tem seu parente advogado hoje em dia. Isso também dificulta. Mas a questão é a especialização, é o relacionamento. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de litígio. Isso não é legal. Eu vou te processar, eu vou te procurar na justiça. A justiça hoje, eu estava conversando com um colega juiz de Marechal Cândido Rondon, que recentemente assumiu por conta da licença maternidade da juíza titular. Ele me disse, ontem já eram 3.700 processos conclusos. Eu tenho essa semana para despachar. E aí você se pergunta, né, que tipo de justiça o Estado consegue fornecer ao cidadão comum dentro dessa realidade. Aí se fala em inteligência artificial e por aí vai. Só que não adianta você ficar reclamando da situação. Na verdade, você tem que achar soluções, né? Você tem que sentar na mesa. Eu, particularmente, faço a minha advocacia e repasso o ensinamento de um advogado que já tem mais de 10.000 processos de experiência, que, na verdade, você tem que sentar na mesa para discutir direitos, sim,
mas você precisa procurar resolver o problema do teu cliente. Quanto antes você resolver essas questões que ficam te atravancando, te incomodando, né, que você deita na cama pensando naquilo, melhor. E dinheiro não é o mais importante. O mais importante a consequência ali de um bom trabalho, né, não Flávio? só isso, né? Você viver bem, você viver satisfeito e você ter uma ideia do que você precisa para realmente ser feliz, né? Claro que ajuda, não vou dizer que não ajuda, facilita, mas não é o mais importante. O importante é você, por exemplo, esses cargos todos que eu ocupei durante a minha trajetória de vida, são todos eles voluntários, né? Minha filha, quando eu tive a honra de ser presidente da Associação Comercial, nos seus 50 anos, ela chegou para mim, você fica muito em evidência, e me perguntou: papai, quanto você ganha para ser presidente da CIT? Eu parei um segundo para pensar e falei: olha, filha, o papai ganha amigos e conhecimento, e no final da vida é isso que importa. Muito interessante mesmo, ó, esse ponto de vista, né, de você ter essa visão da modernidade e da forma de adaptar, assim, mas até puxando um gancho ali de um momento da sua fala, que a gente estava falando até um pouco sobre a FiaSul, né, da proporção onde ela chegou, dessa questão da preocupação com o estoque, tanto do produto final quanto da matéria-prima, né? Você tocou no termo algodão. A gente sabe que há muitos anos atrás tentou-se, né, ter essa parte da produção aqui em nossa região, da questão do algodão, mas por N fatores, né, clima, solo e etc., acabou não sendo a melhor estratégia. Como que vocês resolvem isso, né, para ter essa estruturação ali, para atender todo esse porte que a FiaSul é hoje? Bom, você tem que ver, analisar dentro do teu contexto macro, né, qual é a melhor opção que você tem para resolver o teu problema, né? No plantio de algodão aqui, por que não funcionava? Primeiro, porque a nossa região ela é acidentada, né? Você saindo aqui logo depois do Iara, você já começa a pegar os morros. Segundo, porque a nossa terra ela é roxa, ela mancha a fibra do algodão. Mas por outro lado, a nossa maior indústria têxtil de confecção, de tinturaria, mesmo dos magazines, está em Santa Catarina, né? Então ficou cômodo para a gente, porque o Mato Grosso hoje é o maior, junto com a Bahia, são os maiores produtores de algodão, né? Temos hoje, posso te afirmar que fibras da melhor qualidade do mundo, né? E a gente está no meio do caminho. Então a gente tentamos há uns 25 anos atrás construir uma fábrica no Mato Grosso, quando eles estavam iniciando ainda a cultura do algodão. Infelizmente era um projeto Sudã, um projeto gigantesco, mas era muita roubalheira, né? Esse dinheiro acabava não chegando, ele vinha em cascata sendo distribuído nos meios políticos. Essa é a verdade. Você tinha muita gente ruim, mas essa fase está passando, pessoal. Eu tenho visto a transformação. Quando eu fui presidente, ainda no passado recente, fazendo um ganchozinho aqui para a política, você tinha valores para eleger pessoas, né? Eu tinha lá um custo de 700, com 700 mil eu elegia um deputado, né? Com 1,5 milhão eu elegia um senador, com 3 milhões eu elegia um governador. Essa fase, esse avanço da ética dentro da política, a gente está conseguindo. O problema é que as pessoas, por vezes, elas querem isso para ontem, mas as mudanças elas demoram décadas para acontecer. Então, enquanto sociedade, eu vejo que a gente está avançando muito mesmo. Eu sou muito otimista no resultado final das coisas, né? Tenho muitos amigos que são incrédulos, não acreditam que a coisa vai mudar, não acreditam que a gente vai se tornar um país sério. Mas eu realmente, do fundo do coração, acredito. Nós temos todas as oportunidades, nós temos aqui
pessoas sem fazer crítica aos meus amigos paranaguaras, né, que eu tive a oportunidade de passar minha adolescência em Paranaguá, quando meu pai foi construir a fábrica de margarina e óleo de soja da Sadia. Lá em Paranaguá, o pessoal não precisava levantar cedo para ir trabalhar, arrancar o mato, roçar a roça, plantar e depois colher. As coisas chegavam de navio. Chegavam... então a questão é cultural. A nossa região, ela é tão próspera, e eu que tive a oportunidade de viajar um pouco por esse mundo, eu vejo que aqui realmente é o suprassumo do que você pode encontrar em termos de alimento, de água e de pessoas realmente trabalhadoras, né? É importante que a gente conheça um pouquinho do passado. Nossa região tem 70 anos, né? Nossos pais recebiam óleo diesel do estado para derrubar o mato. E nós já estamos com as estradas asfaltadas. Então, assim, a transformação ela é rápida. E eu acho que tem tudo aqui, tem todas as oportunidades para quem quiser prosperar. Puxando um pouquinho pro gancho do desafio das indústrias ali, né? Sim. A gente vê que o maior passivo de qualquer empresa hoje é tributário e trabalhista, né? Como que as indústrias fazem hoje para se manterem... Cito o exemplo da minha empresa, então. A questão é fazer fazer o dever de casa, fazer o preventivo, né? Hoje a FiaSul tem 850 empregados, tem 28 anos de existência, e eu tenho hoje, na Justiça do Trabalho, 2 ações não resolvidas. Num total de 5 que só não foram as audiências ainda. Eu tenho certeza que eu vou conseguir um acordo justo, que pague para o reclamante o que ele tem de direito, mas eu estimo que o meu passivo trabalhista aqui não represente hoje 10% da minha folha de pagamento. Então, assim, não tem essa de vou entrar na justiça e vou levar. Isso vai levar se a empresa não tomar os devidos cuidados, não fazer. O primeiro ergonomista que a gente contratou, isso já faz mais de 25 anos. E de lá para cá a gente faz o estudo dos postos de trabalho para que as doenças ocupacionais não aconteçam. Quando você faz um exame admissional, eu tive uma manifestação numa ação trabalhista anteontem, que o cara diz, vocês fazem... O cara omitiu que ele tinha problema nas costas no exame admissional, disse que nunca tinha contratado um ortopedista, e ele já tinha quebrado a clavícula, tinha problema degenerativo no ombro, e ele vem dizer que a gente fazendo isso, a gente está, na verdade, selecionando, discriminando os trabalhadores. Não é verdade. Não tem dinheiro que pague a saúde do trabalhador. Então, se você tem o posto de trabalho, você precisa saber se aquele empregado que está ou aquele trabalhador que está se candidatando à vaga, ele tem o perfil físico para exercer aquelas atividades, né? E isso não pode ser só do patrão para o empregado, tem que ser do empregado também para o patrão, porque você tem problema, você esconde, você vai começar a fazer uma atividade, você vai ter problema. Então esse controle do passivo trabalhista, não só trabalhista. Quando eu comecei a minha advocacia lá em 97, o que se discutia na Justiça do Trabalho era hora extra, equiparação salarial, insalubridade, enfim, horas de percurso. Em 2004, quando houve a mudança de competência que saiu da Justiça Comum para a Justiça Federal Especializada do Trabalho, das doenças ocupacionais,
poxa, foi um problema. Eu não preciso mais só estudar questões trabalhistas. Eu tenho que entender de ergonomia, eu tenho que entender de medicina ocupacional, eu tenho que entender de direito tributário, eu tenho que entender de direito fiscal, porque quando hoje você entra com uma trabalhista, você tem que analisar para se fazer a defesa, não só questões de direitos do trabalho, mas o que não foi recolhido a título de INSS, o que não foi recolhido a título de FGTS dentro do direito sonegado ao trabalhador. Mas é isso, é muito triste, por vezes, você ver, por exemplo, o cara tem um carrinho de pipoca que ele vai nas feiras, aí ele contrata um ajudante para ajudar o cara. O tio do menino foi lá e pediu, aí o cara entra com uma trabalhista. O cara não foi registrado, enfim... Ele pode perder o carrinho de pipoca dele numa ação trabalhista dessa com o cara que fez 4 ou 5 feiras para ele. Então, sim, é uma questão complicada. Mas aí eu te digo, é falta de buscar informação do que você precisa fazer para não ter. E isso está aí. Se preparar, né? Para E fora empregar alguém, no caso, né, Marcos? Fora as questões da CLT ali, que trabalha em cima de saúde ocupacional e segurança do trabalho, que a gente acho que não tem como discutir aqui, muita gente quer buscar essa briga de renovar a CLT, né? De oferecer novas formas. Inclusive, tem frentes mais liberais hoje que buscam colocar mecanismos paralelos, né? A gente tem hoje alguma solução já possível para isso ou não? Bom, a gente avançou bastante com a reforma em 2017. Então, hoje, a maioria dos juízes e dos tribunais entende que vale aquilo que você combina ao invés daquilo que está na legislação. Porque a legislação trabalhista é de 1943, você tem alguns avanços, mas como era o Brasil naquela época? Né? Era praticamente um trabalho escravo. Mina de carvão, trabalho agrícola... A legislação trabalhista no Brasil ela é uma das mais modernas do mundo. Né? Eu posso afirmar isso porque eu trabalho com essa legislação. Mas é polêmica, né, Flávio? Quando teve essa renovação, muita gente foi contra e, inclusive, se fala agora com esse novo governo, que tem um posicionamento um pouco mais protetor, assim, de revogar algumas coisas, né? Eu não sei exatamente o que é, mas a gente estava conversando aqui antes. O que você acha que evoluiu, né? Porque se tem essa percepção, o brasileiro tem a percepção, o patrão sempre está errado, não importa o quanto o cara cuide, alguma coisinha... Quem é acordo. O patrão? Então, primeiro, para você entender o que está acontecendo, quem é o patrão? Né? 99% são microempresários, são empresas pequenas. É o cara que vai lá, tem que abrir o estabelecimento dele às 7 da manhã, tem que esperar todos os empregados chegarem, tem que esperar todos os empregados saírem e ainda tem que pagar os seus impostos. E você não sente que, pelo viés político, agora não estou querendo defender um lado nem outro, mas a impressão que se dá quando se fala de patrão num discurso ou numa discussão política é que todo patrão explorador. É aquele cara que tem uma indústria que ele explora, que o cara fica na linha de produção e tal, né? E é bem isso que você falou, o patrão é o dono da borracharia, é o dono da farmácia, é o dono da padaria, né? É a definição do patrão. É bem colocado isso mesmo. E assim, se o troço não der certo, né, o empregado tem lá garantido os seus direitos, né? Tem o sindicato representativo da categoria que vai exigir esses direitos, seja na Justiça do Trabalho, seja denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Então, eu faço advocacia patronal. Eu sempre, minha vida inteira, defendi o patrão. Né? Não estou dizendo aqui que todos são santos, mas a maioria, ele procura fazer a coisa certa. Né? Quando muitos chegam no meu escritório e falam, mas doutor, eu ajudei tanto esse cara. Pô, primeiro, você não pode ser bonzinho numa relação de patrão e empregado. Você tem que ser justo. Né? A legislação determina que eu lhe pague todos os seus direitos, que eu recolha os meus
impostos, mas você tem a obrigação de fazer a contraprestação de serviço pelaquilo que eu estou te oferecendo. Então você tem lá uns mecanismos para se defender também, como a justa causa, né? E por aí vai. A justa causa, pela percepção leiga, é algo bem difícil de você conseguir emplacar, né? Não é. Eu não tive na Justiça do Trabalho... Ou tem muito advogado ruim, então. Não é o advogado ruim, aí que tá. Dentro da FIASUL, por exemplo, eu nunca tive uma justa causa revertida. Por quê? Porque eu tinha a documentação que amparava aquela justa causa. Preparação. É a preparação. Eu tenho que ter uma advertência por escrito, dizendo, olha, não faça mais isso. Né? Na segunda vez, você dá uma suspensão para o cara. Né? Na suspensão, o cara vai perder o dia, vai perder o DSR. Na terceira vez, né, isso eu estou dizendo em questões que não são tão graves. Por exemplo, o cara chega atrasado hoje, chega atrasado amanhã, falta no outro dia. Você tem que ter um escalonamento de punições, né, de advertência, de suspensão, e aí você tem amparado a tua justa causa. Né? Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, o cara faltou hoje, amanhã eu mando ele embora por justa causa. Assim... Você deveria demonstrar que você tentou manter ele no trabalho, a não ser que seja aquela justa causa de perda de confiança. O cara vai lá e leva um material embora para casa, furta algo de dentro do estabelecimento, ou entra em vias de fato com um colega de trabalho. Isso é uma justa causa muito fácil. Mas, por exemplo, eu tive uma num frigorífico aqui, que eu advoguei por muitos anos, que estavam roubando capacete dentro dos armários. Né? E o que aconteceu? A hora que o cara estava saindo com o capacete, o pessoal, pegou o cara, foi dada a justa causa, né? Foi mantida a justa causa aqui em primeiro grau e o Tribunal do Trabalho disse não. Você não pode dar a justa causa porque ele foi pego antes de ultrapassar a catraca. Esse tipo de coisa que eu queria levantar aqui. Não, assim, e aí o cara dizia, não, eu vim aqui para devolver pro guarda o capacete que eu achei. Então, assim, você também tem que ter essa percepção de que tudo tem argumento. Tinha que seguir ele até chegar em casa. Até sair do portão. Mas daí entra perseguição. Mas são pequenas coisas que você tem que pensar antes de fazer. Uhum. Você não pode agir por impulso e nem achar que você está certo. Se tem uma coisa que eu aprendi enquanto advogado é que todo mundo tem razão. Eu tenho a minha razão, você tem a sua. E se a gente não convergir no entendimento, o juiz vai ter a dele. Que geralmente não é nem a minha nem a sua. Mas deixa eu comentar um caso aí que eu me lembrei agora ouvindo. Teve um caso de um conhecido que ele é dono de posto e a funcionária do caixa roubou dinheiro. Furtou o dinheiro, porque roubo é mediante violência. Perdão. Furtou o dinheiro. Pegou com raiva. Furtou o dinheiro. E eles viram na câmera. Tinha câmera aqui, eles pegaram o furto e eles perderam o caso. Levou uma trabalhista ainda. Eu já passei por isso e a orientação do advogado foi não entrar com justa causa. Aí como você coloca um ponto, por exemplo, vamos dizer, ela saiu com o dinheiro. Ok, por exemplo, você não fez uma sindicância interna, você não fez o relatório do que aconteceu. Né? Agiu no impulso, porque eu lembro que ele agiu no impulso. Você teve a câmera dela pegando dinheiro, mas ela podia dizer, não, eu realmente peguei esse dinheiro para dar o troco para o frentista ali do lado de fora, porque ele estava muito apurado, só tinha um cara do posto, o outro faltou. Então, assim, eu consigo te defender de praticamente tudo. Né? Então, são argumentos. Por isso que é bom ter um advogado, né? Porque você tem que saber essas condições. Espera sair do lugar. Eu aconselho a vocês terem um amigo advogado, um amigo contador e um amigo médico. São essas pessoas que vocês realmente... E Flávio, puxando o gancho agora que a gente caiu nesse lado um pouco mais cômico, você tem alguma história marcante, assim, de trabalhista? Você que foi mais patronal, então tem
esse pessoal chão Já de deve ter fábrica, às visto de vezes é tudo. mais difícil de lidar e acontecem algumas coisas incríveis, né? Eu já ouvi umas histórias. Você tem alguma que te marcou, assim, que foi um caso engraçado? Poxa, teve um caso bacana que a mulher entrou pedindo vínculo de doméstica com o cidadão e eu consegui uma certidão de casamento deles no Paraguai. E aí ficou feio para ela. Porque, na verdade, Como assim? Ela casou com o cara e depois ela queria dar uma trabalhista, né? ela entrou com ação trabalhista pedindo vínculo de doméstica, dizendo que trabalhava para ele, que fazia as coisas em casa. E o cara falou, não, é minha mulher. Mas ele não era casado no Brasil. Aí nós tivemos que buscar essa certidão de casamento no Paraguai. Caramba. Consegui ganhar. Agora, o direito ele é muito relativo também, né? A interpretação sobre o que está acontecendo. Mas geralmente se perde uma ação trabalhista quando você tem o dinheiro por falta de prova. Porque o mundo do processo é aquele mundo que está nos autos. São os documentos que estão nos autos. Eu não posso me utilizar, a não ser que seja uma questão de conhecimento notório, comum, eu preciso ter a prova daquilo que eu estou alegando. Ou eu preciso ter a documentação que comprove que aquilo que está sendo alegado não é verdade. Por exemplo, o cara, forneci meus equipamentos de proteção a vida inteira para os empregados, mas não peguei a ficha de entrega de equipamento, não tenho a nota fiscal que comprova que eu troquei regularmente esses equipamentos, né, porque eles têm o prazo de validade. Então, não tem uma prova de uma advertência de um dos funcionários por não estar utilizando o equipamento de proteção. Então, não adianta você fornecer se você não comprovar que você treinou um empregado para utilizar aquele equipamento e que você não cobrou a utilização do equipamento. Não adianta você comprar um protetor auricular e deixar pendurado na parede à disposição. Não tem um controle que realmente as pessoas estão utilizando, né? Os EPIs, é bem esse ponto mesmo. E a gente sabe que as trabalhistas no Brasil tem um número elevadíssimo, assim, né? E eu queria entender culturalmente, como que surgiu essa cultura de nossa, eu vou sair, eu preciso entrar como trabalhista. Será que todos os filhos da puta do mundo vieram pro Brasil abrir uma empresa e todo mundo é ruim? Veja, até a reforma trabalhista, eu podia entrar com uma ação e botar vocês 3 no polo passivo, dizendo que eu trabalhava para vocês das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias, sem intervalo, sem recebimento, sem nada. E aí vocês iam chegar lá e falar, doutor, esse cara nunca trabalhou para mim. Eu ia falar, ok, então vocês vieram na audiência, então eu vou entrar com a ação contra o outro ali, que pode ser que ele se atrase ou eu consigo fazer com que ele não venha na audiência, e não acontecia nada. Você não tinha uma sucumbência. Então virou moda. Virou moda. Eu entro. Você nunca saía pior do que você... Ou você ganhava alguma coisa ou não acontecia nada. Quer dizer, o cara entrar com a ação não onerava ele em nada. Não onerava em nada. Ele entrava com pedido de justiça gratuita, bastava uma simples declaração e acabou. Então, não ganhei de vocês? Ok. Mas pode ser que vocês não conseguissem chegar a tempo na audiência, furou o pneu. Se você chegasse 10 minutos atrasado, foi-se. Eu ia ganhar 10 conto de cada um de vocês. E ótimo. E muito foi feito. E aí a injustiça. Para que serve a justiça do trabalho? A justiça do trabalho é uma justiça importante. Ela realmente... Ela trouxe maior urbanidade para as relações de trabalho, ela tem essa função social. Então, e eu tenho excelentes juízes, né? Apesar de que aí eu volto para a cultura. Eu advoguei muitos anos no Tribunal do Mato Grosso do Sul, quais são os perfis dos desembargadores do Mato Grosso do Sul? São filhos de agricultores que sabiam quão difícil é para o bife chegar na mesa. Diferente da composição do nosso tribunal aqui no Paraná, por exemplo.
que são filhos de sindicalistas dos anos 80 que se prepararam e que estão lá. Não estou dizendo aqui que nós temos um tribunal ruim, mas ele tinha uma tendência a reconhecer o direito dos trabalhadores. Então, um mesmo processo que aqui custava R$100 mil para o empresário, no Mato Grosso do Sul custava 8, 9 mil. Então Uma cultura diferente, são né? culturas. E é importante que você entenda essa cultura, que você consiga abrir um pouco a tua mentalidade para entender o porquê das coisas. Né? Não adianta reclamar depois se você não teve essa percepção anterior de quais poderiam ser os resultados daquilo que você está buscando, ou alegando, ou defendendo. Show de bola. Bom, acho que passamos pela indústria e pelo direito aqui, acho que dá pra gente dar uma puxada agora, Flávio, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, principalmente por essa questão do associativismo, né? Como você comentou antes, é um trabalho muitas vezes não remunerado, Muitas vezes não. Todas as diretorias de todas as associações comerciais não é remunerado. Não é remunerado. Então, estatutariamente é vedado a remuneração. E você participou de várias, né? Desde, né? Não falando só sobre... O Rotary seria uma associação ou não? O Rotary é uma associação. É uma associação. Então, várias associações... É uma entidade, na verdade, o Rotary. Mas é uma entidade que pode ser considerada associativa porque você se associa. Né? Você tem as entidades associativas de setores, né? E isso é importante a gente fazer essa separação. A CIT, por exemplo, muita gente cobra a CIT de questões que não são de sua competência, confundem ela com os entes públicos, né? Não fez o Natal. Não é função de uma associação. É claro que se você puder fazer, melhor. Mas ela é uma associação privada de comerciantes, empresários e profissionais liberais. Então eu tenho uma classe para que eu possa ser representado. Beleza. Então, nesse bloco, vamos tratar dessa forma. É algo não remunerado, portanto, acredito que seja uma vocação sua gostar de participar disso. Então, eu queria saber quem é o Flávio, da onde ele veio, quem são seus filhos, quem é sua mulher e como que ele começou a ter essa pegada de serviço à sociedade, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, muito marcante em você como pessoa, né? Eu vou dizer que eu sou um privilegiado, né? Nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Sou colorado, gostaria de ser paranaense, né? Tenho orgulho de ser um advogado paranaense, de pertencer aos quadros da OAB Paraná. Por uma questão de idade da minha mãe, eu fui nascer em Porto Alegre, com 15 dias já estava aqui. Passei a minha infância aqui em Toledo, fui aluno do Colégio Incomar até 6ª série, minhas notas eram excelentes. Depois fui pro La Salle, 7ª e 8ª série, as notas já não eram tão boas, mas foram períodos maravilhosos. Toledo era uma cidade muito próspera, como continua a ser. Então, com 15 anos, fui morar no internato paranaense em Curitiba, né? Era normal que as pessoas saíssem daqui para estudar na capital. Né? Foi um período muito feliz da minha vida em Curitiba. Curitiba ainda era uma cidade segura, você não via aqueles noiados na rua, você não via a pobreza extrema. Isso fiz então o meu 2º grau no Colégio Paranaense, o terceirão sem chamada no Dom Bosco. E aí fui ser intercambiário do Rotary no Canadá, representando o Rotary Clube de Toledo, né? Fiquei 1 ano nesse intercâmbio, foi fundamental para a construção do meu caráter, o entendimento de você representar uma comunidade, representar a tua cidade, teu estado, teu país. Tive a honra de ser eleito o melhor intercambiário. Estavam fechando as portas do Brasil, porque o último brasileiro que foi lá bebeu,
pegou o carro escondido, bateu. Enfim, aquela cultura meio maluca que a gente tem, né? Na sequência, voltei para Curitiba, e aí, por ter ficado fora, quis inventar de fazer comércio exterior. Passei na faculdade em São Leopoldo, na Unicinos, que é colado em Porto Alegre. Fui para lá, tive momentos marcantes, né? Morava sozinho, tinha meu carro. Enfim, foi uma época maravilhosa da minha vida. Depois de 2 anos, depois de levar pau em matemática financeira 2 semestres, né, eu vi que nunca tinha reprovado, nunca tinha ficado em exame. Resolvi, então, mudar para o direito. Vi que não era... mudei para o direito e aí, com 21 anos de idade, reencontrei o grande amor da minha vida. Aqui num 7 de setembro, ela morava em Cascavel e estava morando em Presidente Prudente. E aí reconciliamos, mas foi naquela época, eu não tinha telefone em casa, não tinha uma televisãozinha preta e branca desse tamanho. E aí tinha que ir no orelhão, do outro lado da rua, ligar para ela, os 2 no orelhão, né? Desliga você, né? Desliga você. Tá acabando as fichas lá. E aí saiu o curso de Direito aqui em Toledo, meu irmão já tinha um escritório consolidado, ele falou, pô, você tá aí só na mordomia, tô precisando de ajuda, venha para cá. Vim para cá, 6 meses depois casei, 3 meses depois nasceu minha primeira filha. Isso eu tinha 21 anos de idade, primeiro ano de faculdade. E bola para frente. Aí eu achei que eu estava ganhando pouco no escritório, né? Falei, não, preciso ganhar mais. Tô casado, tô com filho. Me aventurei 1 ano e meio, abri uma empresa de cobrança, trabalhava para o Itaú, enfim. Dei com os burros na água, baixei minhas orelhinhas, voltei a ser estagiário no escritório, me preparei nesse meio tempo, fiz vários cursos de cálculo trabalhista, fugi da matemática financeira, mas passei minha faculdade fazendo os cálculos de execução trabalhista do escritório. Isso me possibilitou ter um conhecimento amplo do processo. Se tu me trouxer uma ação trabalhista hoje, eu sei exatamente quanto ela vai te custar, dentro, é claro, das questões de entendimento que eu posso ter pelo caminho. E aí começou a minha história dentro da OAB, fui presidente da comissão de esportes e nesse meio tempo o Rainer, que já era meu sócio na FIASul, assumiu a presidência e iria assumir a presidência da CIT, me convidou, olha, estou precisando de um secretário para terminar minha chapa, vamos lá. Eu falei, ok. Eu já era vice-presidente, eu já era diretor de patrimônio, na OAB, enfim. Tantas participações. Tirando essas de presidente, aí eu fui vice-presidente, fui diretor de patrimônio, fui tesoureiro, fui secretário. Enfim, e eu comecei a minha carreira na associação comercial junto com a minha carreira de vice-presidente na OAB Paraná, né, na subseção de Toledo. Né, e aí, compromisso assumido é compromisso assumido. Né? Isso, graças a Deus, eu sempre tive exemplos muito bons lá em casa. Né? Meu pai nunca foi político, né? Mas sempre participou das sociedades. Isso o Rotary também nos auxilia muito. Né? São questões éticas que dizem que melhor se beneficia quem melhor serve, e é justo, é o correto. Dar de si antes de pensar em si. Dar de si antes de pensar em si. Tu teve essa oportunidade também e sabe exatamente como é. E aí aconteceu, não foram cargos que eu almejei, que eu corri atrás, que eu disse, olha, é isso, que num determinado momento eu me senti preparado, aí sim eu disse, olha, eu estou preparado para assumir, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? Eu sempre levei minha vida
com essas duas correntes, tanto de advogado quanto de empresário. Né? Me apaixonei pelo associativismo aqui nosso, tanto o associativismo quanto o cooperativismo, ele é muito forte na nossa região. E a diferença, para quem não sabe? A diferença do associativismo é que você trabalha dentro de uma associação, né? E aí dentro do cooperativismo você tem leis específicas em que vocês cooperam para um fundo, para renda mesmo, para se ter lucro. O associativismo não visa o lucro, né? Ele visa, sim, a disseminação de conhecimento e a defesa dos direitos e deveres dos seus associados. Basicamente é essa. E a nossa região, ela tem fortes governanças associativistas. Eu queria entender qual que é o benefício do associativismo. A gente vê que o Oeste tem bastante, as pessoas são engajadas. Qual que é a diferença de um lugar que tem essas governanças, tem esse associativismo ativo e um lugar que não tem, por exemplo? Eu tive a oportunidade de buscar o Ciro Gomes para fazer uma palestra aqui na CIT. Que Tatu não sobe imposto, eu lembro até hoje que ele falou lá, né? A gente editou esse vídeo. A gente estava lá. Mas se então, tá lá que alguém colocou, né? Ele virou para mim e disse: olha, eu admiro demais você. Sabe quantas cooperativas eu tenho no estado do Ceará? Isso já faz algum tempo. Não, nenhuma. A gente não tem essa cultura. Lá você tem a cultura do coronelismo. É um cara que dá de comer para 100 mil pessoas. Então essa é a diferença. E é aquela historinha, né? Pode ser que sozinho você vá mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. E a verdade é essa. Essa é a vantagem de você viver o associativismo. A quantidade de conhecimento adquirido dentro de uma associação comercial, dentro de uma troca de experiências, é fantástica. Quando você tem os núcleos setoriais, por exemplo, eu não sei quantos tem hoje na CIT, mas tem mais de 10. Então eu tenho o núcleo metal mecânico, eu tenho o núcleo das escolas de inglês, eu tenho os núcleos de restaurantes. O núcleo de restaurantes qualificou todos os empregados dos restaurantes de Toledo, os garçons, oportunizou a qualificação. A gente deu um salto na qualidade. Antes era ruim você frequentar um estabelecimento. Você era mal atendido, você não tinha a questão de higiene bem definida, você não tinha a segurança para os próprios trabalhadores para trabalharem com faca, com álcool, Então... essa a grande vantagem de se associar numa associação. E é uma junção, né, de pessoas, empresas, organizações, né, governamentais, até mesmo pensando nessa questão das associações. E na nossa região, né, e que a gente falou de cooperativas, tem a participação dessas grandes cooperativas nesse meio também, não como empresas, mas com as pessoas de grande importância que fazem parte, né? A gente criou o Programa Oeste em Desenvolvimento, que hoje já tem acho que 6 ou 7 anos. Fizemos o vídeo, tá isso também. Justamente para isso, para unir mais as forças, porque as associações, em tese, elas têm que defender os interesses do seu associado. As universidades, as academias, elas defendem o conhecimento e o interesse dos estudantes e de seus pesquisadores. As cooperativas, elas defendem o Estado criar a infraestrutura necessária para elas poderem crescerem, se desenvolverem, né? E hoje a gente já tem essa maturidade de reunir todas essas pessoas, todos esses atores em câmeras técnicas direcionadas para cada setor. Eu tenho hoje uma câmera técnica de empregabilidade, eu tenho uma câmera técnica de sanidade animal, eu tenho uma câmera técnica de energias renováveis. Então você consegue direcionar
e fazer a captação daquilo que efetivamente você precisa, porque não dá para você sair dizendo que está precisando de 10 coisas. Você precisa de 3 coisas principais que vão te oportunizar tempo, né, para você buscar essas outras 7. União das forças com o objetivo de desenvolvimento. A gente conseguiu uma união tão forte aqui que o ministro dos Transportes, o Tarcísio, veio aqui para conversar com a gente, para saber o que fazer com o pedágio, né? Governador. A gente já passou aquela fase de ter que ir, pelo amor de Deus, no gabinete do deputado, falar, pelo amor de Deus, traga aqui alguma coisa para mim. Hoje, a gente já está numa fase em que, por força dessa união, desse associativismo, são eles, os políticos, que estão vindo até nós perguntar o que a gente está precisando. O negócio inverteu, justamente, né? Essa força política, ela trouxe para cá muitos benefícios, né? Principalmente infraestrutura. Olha, é muito menos do que a gente faria jus. Essa é a verdade. A gente produz aqui, é o maior produtor, falando de Toledo, o maior produtor do Paraná. Suíça brasileira. Suíça brasileira, mas o trem vai para Maringá, o trem vai para Londrina, as estruturas, as duplicações vão para lá porque eles têm uma maior força política. E é isso que eu trouxe essa revista aqui para fazer trazer alguns números. Veja, a gente tem 1 milhão de habitantes aqui, de eleitores aqui na região oeste aptos a votar. A gente poderia eleger o dobro de representantes do que a gente conseguiu eleger nessa última eleição com uma mão nas costas. Por motivos, eu acredito, de vaidade, né? Porque assim, parte. Aqui na nossa região, ninguém quer largar o osso, quando vê, não sobra osso para ninguém, né? Isso é uma questão que a gente vem trabalhando dentro das associações, muitas vezes somos criticados, mas é importante que a gente desenvolva e apoie novas lideranças políticas regionais. É muito triste você se ver representado por pessoas despreparadas. Isso acontece, né? É claro, eu tenho vários políticos que nos representam aqui que são preparados, mas tem muitos deles que são despreparados, que não serviriam para ser presidente da associação de bairro, mas por questões econômicas, por questões de pouca cultura da população, eles acabam sendo ou também por pessoas do bem não, né, se disporem. Me pergunto, por que tu não vai para a política, Flávio? A gente te apoiaria. Eu ainda não fui para a política porque o salário de político hoje eu não conseguiria sobreviver hoje com um salário de prefeito, muito menos de vereador ou de secretário, né? Então eu continuo fazendo as minhas funções de empresário e advogando para poder sustentar. Eu digo que não sustento porque eu tenho 2 filhos hoje fazendo faculdade de medicina em universidades particulares. Então, 10 pau de mensalidade por mês para cada um é pesado. Mas tudo não são flores. Nesse meio tempo, eu tive que hipotecar minha casa para conseguir pagar os primeiros anos de faculdade da minha filha. O tempo passa muito depressa, pessoal. A formatura está aí, né? A formatura está aí. Então, a primeira sendo cumprida, né? Formatura. Mas deixa eu voltar um pouquinho, então, para contar da minha vida familiar. Casei, então, hoje estou casado há 29 anos, com o amor da minha vida, e digo a vocês que estão começando esses casamentos, né, tenham paciência, principalmente na época da gestação, né, e aconselho as mulheres gestantes, vão lá, façam, ainda que não queiram fazer o sexo com o marido, propriamente dito. Isso é uma obrigação de casamento. Você sabe que casamento Tá uma das definições de casamento é abrir mão, definições jurídicas, abrir mão de metade dos seus direitos e duplicar seus deveres.
Então você tem esse dever. Como... E eu tive a grata satisfação de aprender com meu pai que é melhor ser feliz do que ter razão. Eu tava com essa, eu tava com essa na ponta da língua. Eu tava com essa na ponta da língua aqui. Eu nunca esqueço disso. Toda vez que eu dou uma estressada, eu dou aquela... E eu lembro do vô. É melhor ser feliz do que ter razão. Pronto. Sim, desculpa, sim, desculpa, sim. Mas é isso. Na verdade, às vezes também tu chega estressado do trabalho. Imagina, eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a faculdade, chegava em casa, ainda tinha que dar atenção para a mulher e para o filho, né? E depois eu tive mais 2 filhos. Tem gente que fala assim, poxa, 3 filhos, corajoso. Corajoso não, descuidado. Mas eu não me arrependo. Né? São fases e às vezes quem está recém-casado e fala, pô, não quero ter um filho, o filho ele te faz pensar 2 vezes. Né? Eu me lembro a primeira vez, eu fui surfista, fui da Federação Paranense de Surf, pegava onda de caiaque, e eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no mar, depois de ter um filho, eu tive medo. Esse é um sentimento que eu nunca vou me esquecer, porque, pô, tá gigante, vamos lá. Eu lembro de uma vez que você me largou no caiaque na onda também, lá em Atami, que o caiaque virou de ponta cabeça no raso, eu não conseguia sair de dentro. Meus filhos é assim, se vira, cara. Vai. Não, te dá. Mas é por aí. Mas eu tenho certeza que se largarem meus filhos com outros no mato, eles vão ser os primeiros a sair. Se viram, né? Show de bola. Bom, você tem uns dados legais aí para passar pra gente. Então, eu agora tô lembrando uma coisa. Fazendo o briefing do vídeo do pod, né? O Rainer era o presidente. Não sei se ele ainda é ou não. Mas eu lembro de uma coisa que ele me falou sobre essas governanças de, assim, o exemplo que ele me deu. Por exemplo, numa saída de crise, numa saída, por exemplo, da pandemia ou de uma guerra ou de uma crise, os lugares que têm essas governanças fortes, essas associações, eles se recuperam mais rápido, né? Pois eles têm essa, como você falou, eu tenho... E não sentem tanto, né? Não sentem tanto, eles têm a comunicação, eles já têm os setores engajados. Por exemplo, a parte técnica da energia solar, a parte técnica da infraestrutura, né? E isso é muito legal. O que você tem de dados interessantes da nossa região aí, por exemplo... Quantas cidades já estão nesse guarda-chuva da Cassiopar, por exemplo, aqui no Oeste? Dos 54 municípios que fazem parte da região Oeste, nós temos 46 associações comerciais. E dentro dessas 46, eu tenho pelo menos 8 que são referência no associativismo brasileiro. Né? Hoje, a nossa associação aqui de Toledo, a CIT, por exemplo, ela tem um orçamento maior do que a nossa federação, que é estadual, né, que tem lá 300 associações comerciais. São 399 municípios no estado do Paraná. Eu tenho mais de 300 associações. Então, quando você diz, eles saem mais rápido de uma crise, é porque no meio da crise a gente já está sentando numa mesa redonda e discutindo soluções para o que está acontecendo. Então, quando a crise chega, ou a gente já está melhor preparado e com algumas soluções de direcionamentos, ou a gente vai sentar de novo, fazer reuniões extraordinárias e trocar ideias de como, e não só ideias, mas experiência. O compartilhamento de conhecimento é o que realmente acontece dentro do mundo associativista. E não só a remediação, né, mas a antecipação desses fatores. Prevenção. Os próprios programas, os comitês técnicos do POD lá, eu lembro que eles já estão atuando em frentes... O problema é que a gente não pode desanimar, porque, veja, a gente está discutindo ferrovia há 40 anos no estado do Paraná. Né? O trem desce a serra a 8 km por hora. Né? Eu demoro 23 dias para sair com uma carga
de Foz do Iguaçu para chegar no Porto de Paranaguá. Nossa, que absurdo. Com toda essa produção. Não, né, o caminhão chega lá em um dia, vamos supor, e quantos dias você falou? 23. 23 dias para sair de Foz e chegar em Paranaguá. Hein, Flávio, e você acha Será que isso é isso aí... mesmo? Por aí, não, mas, né, tipo, é um número, por mais que seja 22, 25 ou 20 muito. ou 18, Hoje é em dia. muito tempo. Agora que você me perguntou, eu posso estar falando bobagem, mas é um tempo absurdo. Absurdo. Né? Eu tenho que, na verdade, fazer transbordos, eu tenho... Eu não sei se você está por dentro desse assunto, é agora bem uma curiosidade pessoal, mas sobre o custo, como que é o custo de levar, vamos supor, uma tonelada de soja de caminhão ou de trem? O custo do trem é muito mais baixo, mas ele demora muito mais tempo? Eu não tenho a menor ideia disso, eu estou perguntando bem de curiosidade. Eu poderia economizar 60 centavos por saca de soja, por exemplo. Caramba. Se tivesse uma ferrovia decente. Se fosse via ferrovia. Isso são números astronômicos. Na quantidade que você se olha no questão desce, macro, né? Sem falar das rodovias, o quanto não estraga a rodovia, custo de infraestrutura, segurança para as famílias. Você veja, essa semana eu vi notícias de 2 acidentes com trem dentro da região metropolitana de Curitiba. Não dá. E a gente sabe que tem que fazer, e por que não acontece? Agora, o atual governo foi lá apresentar as novas regras para as questões de orçamento e fiscais. Pô, não precisava. Na verdade, o que a gente precisa é ter controle daquilo que já existe, né? Você não pode gastar mais. O custo Brasil e o custo da máquina, isso a gente tem discutido bastante dentro das associações e das federações. Né? O que a gente precisa é enxugar essa máquina do Estado e fazer com que ela se torne mais efetivamente eficaz naquilo que você retribui. Né? Se paga muito. Eu acredito que essa seja a deixa para a gente entrar no nosso último bloco, que talvez seja até de certa forma polêmico, né? Mas a gente queria falar um pouco sobre o Estado Democrático de Direito, né? Aproveitando que temos um advogado, um cara que já é envolvido nessas iniciativas, tem o contato com o governo. Muito se ouviu nos últimos tempos esse termo. O cara atacou, é um ataque contra o Estado Democrático de Direito. Afinal, o que é o Estado Democrático de Direito? O que seria de fato um ataque e o que vem sendo considerado um ataque? Porque isso gerou muita discussão, até mesmo entre pessoas do meio jurídico. Tinha gente que concordava com algumas coisas ou não, posicionamentos que podem ter ou não. Nós temos os direitos fundamentais que são garantidos na nossa Constituição Federal, que é uma das... Tanto é que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela atribui direitos e deveres e atribui competências dentro... O que é um Estado Democrático de Direito? Um Estado Democrático de Direito é uma democracia onde você tem regulamentos. Quando é que termina o teu direito, por exemplo? Onde começa o seu. Exatamente. Né? Então, tem certos princípios. O que é o direito? Né? Meu pai costumava dizer que o direito é dar a cada um o que é seu e não lesar ao outrem. E é isso. E dentro do direito vai uma dica aqui que eu costumo falar bastante, falando em latim, que eu gosto muito, que é ab amicis honesta petimus. Né? Aos amigos só devemos pedir coisas honestas. Aquele cara que vem te pedir uma coisa que você sabe que não é honesta, ele não é teu amigo. Né? Você precisa aprender a fazer esse juízo de valor. Mas a interpretação da legislação e o que é justo para um e o que é de direito, palavra justiça e direito, apesar de andarem juntas, elas não são a mesma coisa, elas têm uma diferença muito grande. Nem sempre o direito é justo. Por quê? Porque é aquela legislação que você pode dizer que ela é um terno só
para o alto, para o magro, para o gordo, entendeu? E dentro dessas diferenças do caso concreto é que você tem que buscar aplicar a justiça. Eu não posso ir só pela justiça porque eu preciso de uma legislação que embase isso. Caso contrário, a minha justiça é diferente da sua, eu interpreto uma situação de maneira diferente. Mas o que se fala muito atualmente é questão da insegurança jurídica. A anulação pelo STF do julgamento do nosso atual presidente é tudo que eu aprendi que não podia acontecer dentro do direito, né? E mesmo algumas atitudes do nosso presidente, né? Quem acusa não pode julgar. Isso é básico do direito, né? Se eu for me julgar, eu vou me absolver. Isso é certeza, né? Eu nunca vou me declarar culpado. Então, é um avanço que a sociedade ainda tem que se fazer, né? Nossos tribunais ainda são tribunais políticos, principalmente o nosso Superior Tribunal, são pessoas que não são todos magistrados de carreira, né? Eu tenho membros do Ministério Público, eu tenho advogados, e o nosso sistema de justiça também, ele é muito falho. Hoje cada estado tem o seu tribunal com as suas regras próprias, com seus benefícios próprios, e aí eu tenho problema, né? Vocês veem aí várias regalias de magistrados que são realmente absurdas, né? Não estou falando aqui, não estou criticando os magistrados em si, mas eu estou falando da forma em que se criaram esses ambientes e de como vem funcionando a nossa justiça. Por exemplo, eu sou a favor de uma justiça estritamente eleitoral. Por que acontece nas comarcas nossas aqui? A cada 2 anos, né, já brigamos pela unificação das eleições, acho que a gente tem que continuar brigando por isso, mas a cada 2 anos os juízes são deslocados das suas competências criminais, civil, de família, para as varas eleitorais, né? Ganham um plus para fazer isso, mas eu deixo de ficar assistido, então, nas outras esferas. Na esfera criminal, tem preso que está aguardando um alvará de soltura. Por quê? E terminou a eleição, ainda são vários recursos, o magistrado ainda tem que ficar se dedicando a esse tipo de coisa. Fora que na faculdade de Direito a gente aprende muito pouco sobre direito eleitoral. E você tem uma especificidade que as regras mudam a cada eleição. Então, é muito difícil você conciliar essas questões. No caso da soltura do inominável lá, o que acabou acontecendo em termos práticos para quem não entende? No meu entendimento, assim, você me corrige que eu devo estar provavelmente errado. Mas as primeiras e segundas instâncias, elas praticamente hoje não conseguem definir as coisas. Desde o primeiro ano de faculdade, o que a gente aprende é que exceção de foro, se esse não é o foro competente para você julgar esse processo, você tem a competência em razão do lugar, da pessoa e da matéria. Então, se você não alega em primeiro momento, isso já na sua defesa, esse foro passa a ser o competente. O que aconteceu no caso do nosso presidente? Ele foi julgado em primeira instância, não se alegou que não era o foro competente, né? Ele foi julgado em segunda instância, não se alegou que o foro não era o competente, e aí, rasgando tudo que a gente já aprendeu em direito, disse em terceira instância, em embargos dos embargos, foi lá o nosso toledano Fachin, que jogou bola aqui em casa, era grande amigo dos meus irmãos, que eu ainda tenho admiração dele enquanto profissional. Pessoalmente, agora eu já tenho minhas restrições, porque ele resolveu
rasgar tudo que a gente ensina nas academias e acabou. O Lula, na verdade, ele não foi absolvido. É bom que as pessoas entendam isso. O que aconteceu foi que o processo foi julgado nulo porque se entendeu, depois que não podia se entender, que não era o foro competente, quem tinha que julgar ele era a justiça. Isso é um assunto polêmico, né? Porque, Qual que é o argumento do pessoal? Porque eu vejo, e eu tenho muitos amigos da área do direito, e eu, né, acabei cursando 2 anos de direito em Curitiba também, quando eu estava decidindo o que eu queria da minha vida, e eu percebo que uma boa parte, assim, dessa nova geração de advogados, ela tem um viés mais protetivo, tem um viés um pouco mais de esquerda também, e existem algumas argumentações, né? Nesse caso, não vamos se aprofundar no caso do presidente em si, né? Mas existem algumas... o juiz foi julgado parcial, e foi isso que voltou atrás e anulou tudo. Esse é o discurso, né? O juiz Sérgio Moro foi julgado parcial. Ele estava falando com o promotor durante o processo e foi isso? Não, porque, assim, esse não foi o argumento principal. Não foi o que anulou. Não foi o que anulou. Que é o que no papo de boteco sai, né? Não foi isso. Isso foi um dos complementos da argumentação para convencimento. Mas é assim, cada um defende aquilo que entende que é o justo. E a gente tem que aprender a respeitar a opinião contrária. Você não precisa concordar, né? Mas é melhor ser feliz do que ter razão. Então, exato. Assim, continua rodando, segue o jogo. E agora acabou, não tem mais volta. O teimoso é o que teima com o teimoso. Teimoso é quem teima com o alemão, né? Diz também. Aqui na região. Também. Mas agora acabou, passou o prazo, suspendeu, não tem mais volta, tá assim? Ou ainda tem algum capítulo para virar dessa história aí? As provas não existem mais? O processo ele não é... foi anulada a condenação já daí lá do sítio por conta da imparcialidade, mas não é essa a questão de anulação da condenação. Enfim, agora o Lula já está próximo dos 80 anos, ele já é idoso, ele tem, você tem aqui algumas proteções legais com relação ao idoso. Então, a pena ela é diminuída, né? E eu não tenho mais como tocar o processo até o final sem que ele tenha atingido a maioridade e não vai ser preso. E o STF parece que isso ali abriu uma porteira Depois disso foram várias e várias e várias ações que são questionáveis, né? Você querer cobrar de um Deltan Dallagnol um dinheiro que ele gastou numa investigação comprovadamente é um absurdo, né, cara? Então, assim, você está tirando a autonomia do nosso Ministério Público, que é um Ministério Público atuante, da nossa Polícia Federal, da nossa Polícia Científica. Então, são muitas injustiças que acontecem ainda dentro do nosso sistema jurídico nacional. Mas as coisas estão melhorando. Você não tem mais como esconder processo, você não tem mais como engavetar. Até 10 anos atrás, os processos eram físicos, né? Ninguém tinha acesso. O Fórum de Rondon pegou fogo, queimou todos os processos. Sumiu. Mas nós temos aqui agora um assunto, né, falando em STF e tal, existe uma certa polêmica na próxima indicação pretendida, né, do atual presidente. Eu não sei, eu vi notícias aí que parece que era o advogado que defendeu ele na Lava Jato e agora tá para ser indicado. Daí acontece uma situação que essa pessoa se torna parcial, ela não pode entrar, então gera empates em decisões, né? Um quinto elemento que tem que sair fora desses assuntos todos e vai gerar empate, atravancando tudo, não tem decisão, tem 2 ali, 2 para cá. Só que é difícil você falar isso sobre o STF, né? Porque são seres iluminados, evoluídos e incontestáveis. Como resolver? Nós temos que trabalhar
dentro do nosso legislativo para se alterar a forma de escolha. Não adianta, enquanto tiver essa forma de escolha, não adianta ficar Nunca vai mudar. criticando. Mas quem vai decidir vai isso ser? no fim não vai ser o próprio STF? Uma mudança de norma de escolha, por exemplo? Se eles estão Não. barrando tudo. Não, quem decide isso é quem O faz Congresso, a o legislação. Senado. Seria o Congresso, a nossa casa legislativa. O caminho é esse. Não adianta você querer encurtar o caminho nesse tipo de situação. Concordo. Mesmo com a questão das interferências de poder que a gente viu, Nós temos que mudar a legislação para que não seja o presidente da República que faça uma escolha política para a indicação. Ponto. É assim que funciona. Eu tenho que ter uma autonomia maior da magistratura e do Ministério Público para indicar aqueles que eles entendem dentro do seu colegiado sejam mais preparados. né? E a gente vê que a história ela acaba se tornando cíclica, né? Tanto pro lado bom quanto pro ruim. A gente viu no século XX agora muito da democracia sendo usada para justificar grandes atrocidades da humanidade, né? Vários genocídios, várias coisas. E no Brasil a gente começa a perceber o início desse discurso, né? Então, tipo, em cima das fake news, né? Quem julga o que é fake news? Vamos calar as pessoas, porque você está trabalhando com desinformação. Cara, desinformação foi usada para fechar jornais judeus na Alemanha, entendeu? Então, eu quero saber como é que a gente faz para ter segurança de que daqui 10, 15 anos a gente não vai estar vivendo o que esse pessoal viveu há 50, Pois 60 anos contestar atrás. uma decisão do sistema é atacar o Estado Democrático de direito. Você está sendo A antidemocrático. gente viu comunicadores sendo presos Deputados. por conta de divergências políticas, coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Absurdos. Mas essa é a nossa realidade. O que fazer para mudar essa nossa realidade? Dentro do associativismo, a gente está trabalhando para resolver esse tipo de situação. Dentro da OAB, nós estamos trabalhando para que sejam assegurados o direito de todo cidadão e as prerrogativas legais do profissional advogado que está em pé de igualdade com os magistrados e o Ministério Público. Então é isso. Na verdade, a gente já sabe onde estão os problemas, né? Só que o que a Como gente tem que quebrar fazer esse sistema, né? O bacana é que agora, como tu comentou, todo mundo tem acesso à informação, você não eu consegue acho mais que isso esconder muda tudo, as coisas, né, cara? muda, né? Vai demorar. As coisas não vai são mais demorar. Minha filhinha com 6, 7 anos de idade, eu falei, tu para de fazer isso que eu vou te dar uns tapas. Me dá uns tapas que eu vou procurar o Estatuto da Criança e do É isso A aí. minha primeira filha ainda levou uns tapas. Os meus outros dois já é uma outra geração. Outra Que geração. não precisou. Eu apanhei de cinta. Eu levei inclusive, uma outra aí também. Mas sempre foi merecido. Não, hoje em dia eu agradeço. Hoje em dia eu agradeço. Essa parte aí hoje da justiça, igual você falou, né? É uma justiça muito mais política. E a gente percebe bem esse ponto, né? Igual nós estávamos falando do STF. Como que eles Mas isso. amedrontam quem quer fazer o diferente. Não, o que você tá falando é desinformação, você deve ir preso. Não, mas assim, a gente tem que ter a compreensão de que são ciclos. Quem são hoje a nossa cúpula? São senhores de 60, 70, 80 anos. Tá? Eu tenho magistrados de primeiro grau aqui com 30, 35, que tem uma outra visão da vida. Eu vejo aqui disputa, então, política econômica entre o município de Toledo e de Cascavel. Meu pai viveu isso, né? Eu já tive a oportunidade, enquanto presidente da Associação Comercial aqui de Toledo, de ter um irmão cascavelense na presidência da SIC de Cascavel, que também é uma potência a nível brasileiro, em termos de associativismo, né? Trabalhamos juntos, então nós já não temos mais aquela mesma mágoa. E na verdade, são gerações para que essas culturas internas possam receber transformações. E é por aí. Uma cultura diferente, né? A noite não vira dia de um segundo para o outro, primavera não vira verão de um dia para o outro, né? As coisas têm um período para acontecer.
Pessoal, o papo tá ótimo. Se desse, a gente ficava aqui até amanhã. Mas eu vou pedir as últimas palavras do Flávio, agradecer pela presença. Flávio, eu acho que teve muita coisa que você falou aí que interessa a muita gente. Então, agradecer aí você ter prestigiado a gente com a sua presença. E queria deixar para você as últimas palavras aí, se quiser mandar um recado para a galera. Última palavra, amém. 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 Não, pessoal, eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Isso tudo é muito novo, né? Minha geração não teve essa facilidade na transmissão de conhecimento, né? O que eu posso dizer para quem está começando agora é que as oportunidades estão aí. Vocês têm tudo para crescer e progredir. Não reclamem, não olhem, não fiquem botando culpa nos outros, naquilo que... e não tentem resolver aquilo que não está ao seu alcance. Não adianta eu entrar numa mesa de bar e ficar discutindo problemas de Brasília. Brasília está muito longe. Nós não vamos conseguir resolver nenhum tipo de problema lá em Brasília se eu não me afiliar a um sindicato aqui, se eu não fizer parte numa base associativista, se eu não for um cooperado de uma cooperativa. O negócio é junto, é crescer junto, é buscar as informações que estão disponíveis. A gente reclama de barriga cheia. Imagina como era para os nossos pais para conseguir um arado para fazer a terra há 30, 40 anos atrás, né? Então nós temos tudo à nossa disposição, a gente só precisa ir atrás. E o nosso papel enquanto líderes, né, enquanto presidentes, é efetivamente fazer com que essas informações cheguem às pessoas que dela necessitam. E basicamente é isso, né? E essas entidades como Rotary, como Lion, em que se prega não só o altruísmo, mas o companheirismo, eu digo para vocês que é o local onde você pode, dentro de um contexto de amigos, praticar aquilo que se precisa para eventualmente assumir uma entidade como a CIT, como a OAB e por aí vai. Show de bola. Então, após essas lindas palavras e essa grande lição, que eu acho que serviu a carapuça em todos nós que ficamos reclamando e não nos engajamos na sociedade, encerro mais um GHCast. Obrigado, galera, e até a próxima. Valeu.